Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7, a Bíblia diz o seguinte: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Amém? A Bíblia vai falar aqui, vai trazer um ensinamento muito precioso para nós nesse texto. Hoje, particularmente, eu quero frisar num ponto específico, mas o versículo todo tem muito a nos ensinar. Eu vou começar até de trás para frente, né? A Bíblia vai dizer, olha, agindo assim, as suas orações, não, ou as orações de vocês, não serão interrompidas. Quer dizer, se a gente agir de modo diferente, o que vai acontecer? Vai ser interrompida a nossa oração. Nós vamos clamar e o nosso clamor não vai chegar, então, até Deus. Eu não sei você, mas eu preciso demais que as minhas orações sejam atendidas. Você precisa também? Né? Então, de forma alguma, eu quero que as minhas orações sejam impedidas. Então, eu preciso viver isso aqui, praticar isso aqui. No caso específico desse versículo, a Bíblia está dizendo da forma que o marido deve tratar a sua esposa, tratar ela com honra, então, e não com aspereza, como vai dizer em outro texto, né, de uma maneira rude, de uma maneira estúpida, de uma maneira grossa. Nós vamos ver, né, decorrer aqui, que não é um caso específico só do marido para com a esposa, né, mas a forma que os familiares se tratam entre si vai, então, influenciar no nosso relacionamento com Deus, a ponto até das nossas orações serem ouvidas ou deixarem de ser ouvidas. Agora, geralmente quando a gente fala desse versículo, a gente frisa muito nessa primeira parte, né, do versículo. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. Eu acho interessante essa tradução, pela forma que ela coloca, né, a vida comum do lar, vivam ali o dia a dia, não é isso? Né, acordar de manhã e tal, sentar à mesa, tomar um café, sair para trabalhar, voltar, né, a família ali assistindo um filme, a família tendo uma conversa, enfim, no dia a dia. Vivam com discernimento, dando honra à mulher. Aí a Bíblia vai dar dois motivos. Interessante que a Bíblia dá dois motivos. Agora, geralmente, quando a gente fala desse versículo, a gente dá ênfase em um desses motivos. Porque a Bíblia vai dizer, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil, né? Então a gente fala muito que a mulher é mais delicada, que a mulher é mais frágil num sentido, né, até emocional. Então, às vezes até a forma que o marido fala, a esposa acaba se ofendendo e assim por diante. E geralmente, como eu dizia, a gente frisa nesse ponto, por ser ela o vaso mais frágil. De tal forma que eu não vou nem gastar tempo entrando nesse aspecto, porque é o mais batido, tá? E é assim, o mais fácil de entender, penso eu. Amém? Ela é mais sensível, então tenha mais cuidado com ela, né? Você vai pegar algo menos sensível, você pega de qualquer jeito. Você vai pegar alguma coisa sensível, né? Você pega assim com cuidado, não é verdade? Você tem mais cuidado com aquilo ali e tal. Eu lembro num dia que estava tendo, né? Era uma reunião de pastores, então a gente estava ali conversando e tal, e aí tinha um pastor que ele falava assim, né, e tal, porque tem que ser desse jeito, que a gente tem que fazer assim, não sei o que e tal. Daqui a pouco tocou o telefone dele, ele atendeu assim, falou assim, oi amor, tá bom, pode deixar, beijo, te amo. Então, como eu estava falando com vocês aqui, né, e ninguém aguentou, porque foi uma diferença tão grande, né, que todo mundo também caiu na risada, né, ele ficou assim, né, não entendeu o que estava acontecendo e tal, cara, né, você fala todo grosso aí com todo mundo, vai falar com a mulher, não, ai amor, mas tá certo ou não tá? Pior se ele fala assim, o que você quer? Não, aí que ia ficar estranho o negócio.
Mas por quê? Porque se eu falar desse jeito com um amigo, ele não vai se ofender, mas talvez se eu falar com essa mesma tonalidade, você está entendendo? Com uma mulher, ela vai se ofender porque ela faz mais frágil. Bom, fora tudo isso que eu já coloquei, não vou entrar mais nesse primeiro motivo. Mas a Bíblia vai trazer um segundo que, como eu dizia, que muitas vezes passa desapercebido, ou pelo menos não é dado tanto ênfase quanto deveria ser dado, que a Bíblia vai dizer, e, não só o primeiro, por ser ela o vaso mais frágil, mas também, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Amém. E a Bíblia vai dizer, então, que o marido deve honrar a mulher, porque ele não pode se esquecer desse fato, que a esposa, ela é coerdeira da graça da vida, da salvação que Cristo Jesus proporcionou para nós. Amém? Então, o que é um coerdeiro? É quando você herda junto com alguém, né? O meu pai e a minha mãe já faleceram. Quando eles faleceram, os milhões que eles deixaram para a gente, né? É brincadeira, né? Mas aquilo que eles deixaram para a gente, eu tenho, né? Nós somos em 3 irmãos. Então, eu e eles, nós herdamos juntos, né? Então, nós somos o quê? Co-herdeiros. Estamos todos no mesmo pé de igualdade. Um não é melhor do que o outro, um não ganhou mais do que o outro, todos receberam, pegou tudo que tinha, dividiu ali 1/3 para cada um. Não é isso? Ou pelo menos que deveria ser? Não é assim? Né? Então, é isso aí. Nós somos co-herdeiros. Havia uma herança, e essa herança nós vamos receber cada um a sua parte. E é isso que a Bíblia está dizendo. O marido, olha para a tua esposa, e aí vice-versa, né? Mas falando do marido, olha para a sua esposa, e antes dela ser a sua esposa, lembra que ela é filha de Deus, igualzinho você. Que ela recebeu a graça, o favor imerecido, que lhe deu vida do mesmo jeito que você recebeu. Você e ela estão em pé de igualdade perante o Pai, o dono da herança. Porque no nosso caso aqui na Terra, a gente recebe herança quando há uma morte, um falecimento. Deus nunca vai morrer. Então a herança que Ele nos dá, nos proporciona, é pela sua graça. A graça dele que é nos disponibilizada que vai nos dar a vida. E está falando da vida eterna aqui. Está falando da salvação. Então, o que eu quero chamar a atenção hoje é que a gente precisa tomar um cuidado, e aí eu vou usar os termos bíblicos, para quando nós estamos ali vivendo a vida comum do lar, é muito comum a gente passar a olhar os nossos familiares e esquecer desse aspecto espiritual. E esquecer que eu não estou tratando só com a minha esposa, ou com o meu marido, ou com o meu filho, ou com o meu pai, alguma coisa assim. Que eu estou tratando com um filho ou com uma filha de Deus. Que eu estou tratando com um ser que é eterno. Amém? Que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Que tem um pai. E que um dia eu vou estar diante do pai dele e do pai dela para prestar contas. Inclusive da forma com que eu os tratei. Você está entendendo em nome de Jesus? Então eu preciso olhar com esse olhar um pouquinho além, um pouquinho mais espiritual. Repito, porque é muito comum ali no dia a dia eu perder isso de vista. Não, é minha mulher está acostumada que eu fale assim com ela. Não é isso que a gente ouve? Não, é meu filho. Não, pastor, meu marido sabe que eu sou desse jeito. Né? Não é assim? Que é muito comum a gente ouvir e ver por aí? Né? Espero que por aí. Né? Espero que não na nossa casa. Mas por quê? Porque a pessoa perdeu de vista essa questão.
Perdeu de vista esse aspecto espiritual. E quando isso acontece, meu irmão, é um problema muito sério. O primeiro problema é que a Bíblia vai dizer que até mesmo a minha oração será impedida por conta daquilo. Deus, em certa ocasião, ele diz: olha, vocês enchem o meu altar com choro, com lágrimas, com lamentos, mas eu não ouço vocês. Ah, Deus, mas por que o Senhor não ouve? Nós estamos aqui no teu altar clamando. Ele diz: porque eu sou testemunha de que você foi infiel com a mulher da tua mocidade. Camarada, você bagunça a aliança que você tem e depois vem aqui chorar no meu altar, não vou te ouvir não. Não é isso que Deus está falando? Então você perceba que, né, a forma que nós vivemos família vai influenciar diretamente no nosso relacionamento, então, com Deus. É isso que o texto está falando. Mas mais do que isso, que a gente precisa olhar com esse aspecto espiritual. Meu irmão, que é uma alma, que segundo o que a palavra de Deus nos ensina, uma alma, ela vale mais do que todo o tesouro da terra. Então não é só meu filho, não é só meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Não! É algo muito mais sério do que isso. E se nós perdemos isso de vista, meu irmão, a gente fica muito no raso. É igual aquela história que eu sempre conto, da irmã lá: ai, pastor, ora para o meu marido se converter, pastor. Faz tanto tempo que eu oro para ele se converter. Ora, pastor, para ele se converter. Ah, vamos orar, mas vem cá, irmã, por que você quer que o seu marido se converta? Tem hora que dá até medo de fazer certas perguntas, né? Mas daí, por que você quer que o seu marido, então, se converta? Ai, pastor, porque ele tem carro, né? E aí, se ele se converter, ele vai vir para a igreja de carro, ele me dá carona. Aí eu não preciso mais vir a pé. Você está entendendo? Né? Então, meu irmão, você consegue enxergar quão raso é isso? Né? Então, eu não estou orando porque eu digo assim, não. É uma alma, é uma vida. Deus tem um problema. E aí vamos pegar aquela esteira que a gente tem falado tanto aqui por esses dias, né? A respeito, então, do propósito de Deus. Deus tem um propósito naquela vida. E vamos lembrar que o propósito de Deus nunca fala só de nós. Mas o propósito de Deus fala daquilo que Deus vai fazer através de nós, de como Deus vai tocar na vida de outras pessoas através da nossa vida. Isso é, de fato, o propósito de Deus para nós. E entenda que se Deus tem um propósito na minha vida, Deus também tem um propósito na vida da minha esposa, do meu marido, né? No caso, a esposa falando, só para você entender, né? Hoje em dia tem que até explicar, né? Entenda, na vida do meu filho, e que esses propósitos, eles não entram em conflito, pelo contrário. Deus, na sua sabedoria, ele, né, dá um propósito para que cada um venha viver e que eles venham se encaixar de uma maneira harmônica. Amém? Né? Então, se Deus tem um propósito na minha vida, eu preciso olhar para o meu cônjuge, não só como, repito, com meu marido, com minha esposa, com meu filho, não, é uma alma, é uma vida, e Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, e Deus quer que através dessa pessoa outras vidas, até mesmo venham ser tocadas, venham ser alcançadas de alguma forma. Então é algo muito maior do que eu, muito maior do que o meu bem-estar, muito maior do que aquilo que eu anseio. Porque tem muita gente orando: Deus, salva o meu filho, Deus, que ele se converta. E se você for fazer a pergunta para a pessoa mesma, lá da irmã, e perguntar assim: mas por que você quer que o teu filho se converta? Muitos vão dizer: ai, pastor, que o senhor não sabe que trabalho que aquele menino me dá. Ah, pastor, mas me dá uma dor de cabeça, pastor. E eu quero que ele se converta, porque eu sei que se ele se converter, ele vai parar de dar trabalho. Então, na verdade, eu não quero que a pessoa se converta, eu quero me livrar de um problema. Não é isso? É um problema que eu não consigo lidar sozinho, então eu digo: Deus, salva ele, para que ele crie jeito na vida e pare de me dar trabalho.
Você consegue entender quão raso é isso? Quão mesquinho, inclusive, é isso? Então eu não consigo olhar para o meu familiar como um ser espiritual, como um ser eterno, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito. Não, é meu filho. É meu marido. É a minha esposa. Você está entendendo? Não, nós precisamos enxergar dessa forma que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia vai dizer, marido, honre a tua mulher, porque ela é herdeira da graça da vida exatamente como você. Porque ela é uma filha de Deus tanto quanto você é. Porque ela é um ser espiritual tanto quanto você é. Porque eu tenho um plano para a vida dela tanto quanto eu tenho para a sua própria vida. Você está entendendo? Então é algo até maior do que simplesmente a minha felicidade, eu ser feliz no casamento. E claro que Deus quer que eu seja feliz no casamento, mas é algo que está muito acima disso. É algo que vai muito além disso. E é dessa forma que eu preciso enxergar. E se eu enxergar dessa forma, meu irmão, como é que eu maltrato então? Como é que eu lavei as minhas mãos, pastor. Não, já orei, já falei, mas que não quer me ouvir. Pastor, também. Como é que eu faço isso? Você está entendendo? Eu simplesmente não consigo. Quando eu passo a enxergar a minha família, eu não sei se talvez esse seja o melhor termo, mas eu passo a enxergar a minha família de uma maneira mais espiritual. Agora, repito, é muito comum no dia a dia, parece que a gente vai esquecendo essas coisas. E só olha num aspecto emocional, num aspecto natural. É minha esposa, é meu filho, é meu pai. Não, essa pessoa nem liga que eu trate ela dessa forma. Ele já está acostumado comigo e não sei o quê. Não, meu irmão, eu preciso olhar da forma bíblica, dessa maneira. Porque se de fato eu olhar dessa maneira, meu irmão, a coisa fica muito mais séria. Esses tempos atrás eu falava do Manoá, pai de Sansão, orando e dizendo, Deus, manda aquele homem, ele não sabia que era um anjo, né? Achava que era um homem de Deus, manda aquele homem de Deus aqui de volta para me explicar como criar o meu filho. Quando o anjo chega lá, ele diz assim, me diga como que eu devo criar essa criança e qual vai ser o serviço dela. Porque Deus tem um plano, Deus tem uma missão para ele, Deus tem um serviço para ele. Eu preciso entender qual é a missão dele, até mesmo para criá-lo de uma tal forma que venha agradar a Deus e que ele venha cumprir a missão que Deus tem para a vida dele. Será que nós estamos olhando para os nossos filhos também dessa forma? Não, pastor, eu quero que o meu filho seja isso, eu quero que o meu filho seja aquilo, eu quero que o meu filho... Meu irmão, o que você quer não é importante. Amém? O que é importante é o que Deus quer para a vida deles. Manoá vai entender isso. Manoá vai entender que Deus deu um filho para ele, mas que Deus tinha um propósito, um serviço para ele, uma missão para ele cumprir. Agora, quantos pais, né, querem que os filhos vivam aquilo que ele se frustrou? Ele quer que o filho viva aquilo. Eu quero que ele tenha o que eu não tive. Eu quero que ele conquiste o que eu não consegui conquistar. Meu sonho sempre foi ser médico. Eu nunca consegui. Então meu filho vai ter que ser. Não é assim? Ou, ao contrário, não, eu sou um médico de sucesso, então meu filho tem que seguir a tradição familiar e ser também um médico e tal. E às vezes a pessoa fica presa com essas coisas. Ou às vezes até mesmo fica preso naquele sentido assim, não, meu filho nunca vai sair de perto de mim. Quando meus filhos crescerem, a gente vai fazer um puxadinho aqui para eles nunca saírem de perto de mim e tal. Pois é, e se Deus tem um outro plano? E se Deus tem algo diferente para fazer? Amém, igreja? Eu contava aqui no culto da manhã, eu vou tentar contar da forma mais resumida possível, mas eu tive um auxiliar uma ocasião,
e ele era filho único, e a mãe dele, se eu não me engano, era separada. Não era separada, assim. Não lembro agora se era viúva ou separada, mas tem para mim que era separada. E toda vez que ele ia para a casa da mãe, eu via que ele voltava assim meio borocochô. Isso uma vez, na outra semana, na outra também. Um dia eu conversei com ele e falei assim, irmão, tenho percebido que toda vez, né, na sua folga aí que você vai para casa da tua mãe, você volta, se está acontecendo algum problema lá, né, está acontecendo alguma coisa e tal. Ele disse, não, pastor, sabe o que acontece? É que a minha mãe não quer que eu faça a obra de Deus. E a mãe dele crente, gente. Olha que benção, né? Enquanto tem mãe orando para o filho vir para a igreja, né? Não, minha mãe não quer que eu faça a obra de Deus. Então, toda vez que eu vou para casa, ela fica falando, não, que você fica aí na igreja, que você não tem que ficar em nada, que não sei o quê. Ó, se você sair da igreja lá, largar o cargo lá, né? Ele era evangelista. Se você sair de lá, eu te dou um carro. Eu te dou um carro, compro um carro para você, te dou um carro para você sair. E o rapaz insiste, não, Deus me chamou, não sei o que, tal. Eu acompanhei a história até aí. Até porque logo depois eu saí dessa igreja, fui para outra e tal. Então eu acompanhei até aí. Eu fui saber do desfecho dessa história, assistindo, até porque eu fui para outro estado e tal, assistindo hoje ele é pastor. Mas esse jovem dando testemunho na novela da vida real. E depois eu ainda fiquei sabendo porque um outro pastor me contou de uma outra parte da história. Então eu estou contando uma história que eu estou juntando 3 partes dela, tá? Só para você entender. E a mãe tanto fez que o rapaz saiu. Só que, e geralmente é assim, não, eu vou parar de fazer a obra, mas eu vou ser membro da igreja. Fica tranquilo que eu vou ficar como membro. Meu irmão, a conversa sempre é essa. Aí daqui a pouquinho, o que a pessoa faz? Nem como membro, o rapaz estava desviado. Desviado. E aí o que aconteceu é que a mãe dele continuou indo na igreja, né? E agora a mãe, que queria que ele saísse, está lá orando. Deus, traz meu filho de volta que está desviado. Meu irmão, ainda bem que eu não sou Deus. Eu acho que eu não ia ter tanta paciência assim. Mas olha que coisa séria, olha só. Aí, esse pastor que me contou a história. E o pastor foi fazer a oração e a mãe dele manifestou com um demônio. E aí, quando manifestou, desgraçado e tal, não sei o quê. Quando o pastor foi lá para expulsar e tal, e até averiguar o que está acontecendo, o demônio falou, ali manifestado na mãe, né? Eu ia matar ele hoje. Hoje eu ia matar ele. Olha que coisa séria. Ia matar ele, sabe aonde? No carro que a mãe dele havia dado para ele. E o pastor, inspirado por Deus, falou assim, então, demônio, você está amarrado e tal, você vai trazer ele aqui agora. Ele falou, quando terminou de falar isso, o rapaz entrou porta dentro. Ali, ó. Que na igreja desse acontecido tinha uma praça bem na frente da cidade, o rapaz estava lá. E o demônio tinha programado para matar ele naquele dia. Olha que coisa séria. Aí libertou e tal, não sei o quê. Hoje ele é um pastor da Igreja da Graça. Está casado e tal, né? Olha que coisa séria. Mas tudo por quê? Né? Porque a mãe olhava para o filho, ai, é meu filho, eu quero ele perto de mim, eu quero ele aqui, é meu filho único, ai, eu já não tenho marido, é só eu, não, meu filho tem que ficar aqui pro resto da vida me rodeando minha saia. Você está entendendo? Mas ignora o fato de Deus ter um plano. E quase que o diabo leva o filho dela para o inferno. Quase que o diabo consegue anular aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Você está entendendo em nome de Jesus? Olha que coisa séria isso aqui, gente. Mas quantas vezes, né, a pessoa só consegue olhar para a sua família nesse aspecto natural, nesse aspecto emocional até mesmo, e não consegue olhar
dentro do aspecto do plano que Deus tinha para fazer, para realizar. A Bíblia, ela fala mais, vamos para um outro texto, Efésios capítulo 5, você entender que não estou falando de um texto isolado da Bíblia, estou falando de um conceito bíblico. Efésios capítulo de número 5, versículo 21. Olha só, o escritor é diferente. Nós acabamos de ler a primeira epístola do apóstolo Pedro. Estamos lendo agora uma epístola de Paulo. O escritor é diferente. O autor é o mesmo. O Espírito Santo de Deus. Amém. E vai trazer o mesmo conceito. Olha só. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Falando do aspecto da nossa casa, da nossa família. Aí vai dizer, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido. O que diz aí? Como ao Senhor. Se sujeite ao marido como você se sujeita ao Senhor. Porque olha só, lembra do texto que a gente leu anteriormente? A Bíblia vai dizer, marido, honre a sua mulher, porque ela é coerdeira da mesma graça. A mesma graça que lhe foi disponibilizada a ela. E você herda junto com ela. Os dois estão em pé de igualdade perante Deus. Porém, todavia, entretanto, Deus colocou, e a gente já vai ver isso na continuação, o homem como cabeça da mulher. Como o líder do lar. Não é isso? Deus colocou o homem, então, nessa condição, nessa posição. Mas nós precisamos entender que isso não faz do homem mais importante do que a mulher. É simplesmente uma função no lar. É simplesmente algo organizacional. Claro que tem todo um aspecto espiritual, lógico, né? Que tem. Lógico que isso traz implicações, responsabilidades, sim, como qualquer outro cargo. Mas entenda que isso não faz do homem mais importante. Isso só faz do homem o líder, o cabeça da casa. Amém. Então, mas os dois são herdeiros da graça de Deus, como a Bíblia está dizendo. E aí a Bíblia vai dizer, mulher, se submeta ao seu marido, como ao Senhor. Não só porque você o ama, não só porque ele é teu marido, mas porque quem colocou ele nessa posição foi Deus. Então, ainda, não me entenda errado, tá? Ainda que você não o respeite dessa forma, respeite aquele que o colocou ali. Respeite aquela posição que Deus o deu. Porque já aconteceu, né, de uma irmã da igreja, imagine, né? Chegar assim e falar assim, pastor, mas como que eu vou viver isso aqui, pastor? Se o meu marido é um banana, pastor. Sério, gente. E o pior, que o marido estava do lado. Aí eu vi que o que ela estava falando era verdade. que não era força de expressão, né? Que de fato o marido era um banana mesmo. Você já imaginou? Né? Ó, o marido lá, passou esse homem que é um banana. E o cara tá ali, né? Então, pior que você tinha que concordar com ela. Mas a questão, meu irmão, não é se ele merece ou não, não é. Você está entendendo? Eu tenho que respeitar quem o colocou ali. Quem o colocou ali foi o Senhor. Né? Foi Deus que colocou ele naquela posição. Então eu preciso respeitá-lo daquela forma. Daqui a pouco a gente vai falar de pai e mãe, é a mesma coisa. A Bíblia manda honrar pai e mãe. Ah, pastor, mas o meu pai não merece respeito nenhum. A minha mãe não merece respeito nenhum. Bom, primeiro que eu penso que isso não exista. Tá? Primeiro ponto, eu penso que isso simplesmente não existe. Mas por pior que possa ser a pessoa. E vamos supor, repito que eu não acredito, mas vamos supor que seja verdade, que aquela pessoa não mereça nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de honra. Não é a pessoa. É um cargo, a palavra mais correta não seria um cargo, mas uma posição. Ele é teu pai, é tua mãe, o honre.
Não interessa quem é, não interessa o que fez, o que deixou de fazer. É teu pai, é tua mãe, honre e ponto. É teu marido, se sujeite a ele como você faria com o Senhor e ponto. É tua esposa, ame ela, honre ela e ponto. Amém? É isso que a Bíblia vai dizer. Então perceba que mais uma vez a Bíblia vai apontar para nós nesse aspecto muito mais espiritual do que simplesmente algo raso no campo natural, no campo emocional. Como ao Senhor, continuando, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Perceba que a Bíblia vai colocar isso, não, porque assim vai ser melhor, porque assim vocês vão viver melhor, porque assim vai evitar muito conflito no lar, vocês vão ser tão felizes se for assim. Não, a Bíblia traz toda uma justificativa, todo um argumento espiritual e diz, a família precisa ser vista, entendida de uma forma espiritual. E aí vai continuar. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Não importa quem é a esposa. É tua esposa? Ame ela. Simples assim. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer, ame a sua esposa do mesmo jeito que Cristo ama a igreja. Olha o tamanho da responsabilidade. Mas vamos lá, olha só. A gente como igreja, quem é a igreja de Cristo? Né? A nossa junção é a igreja. Então a gente tem propriedade para falar, não tem? Olha só. A gente como igreja, nós sempre damos motivos a Jesus para ser amada? Não. Pelo contrário. Geralmente a gente dá motivo para não ser. Mas mesmo assim ele nos ama. Não é isso? A gente como igreja falha tanto com Cristo e mesmo assim ele continua nos amando. Amém. Olha só. É dessa forma que a Bíblia diz que o marido precisa amar a esposa. Ainda que ela não dê motivos para ser amada, eu preciso amá-la. Então perceba que a questão é muito mais espiritual do que, como eu dizia, uma questão emocional ou qualquer coisa do gênero. Vamos pular um pouquinho? Vamos para o capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ó, filhos, obedeçam os seus pais. O que diz aí? Pois isso, os pais no Senhor, quase comi essa parte. Obedeça seus pais no Senhor, pois isto é justo. Aí a Bíblia vai dizer, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e tenha uma vida longa sobre a terra. Honre o teu pai porque ele é legal, porque ele é gente boa. Honre o teu... Não, honre porque é mandamento. Porque é uma questão espiritual. Porque é uma posição que precisa ser respeitada, independente de quem ocupe aquela posição. Você está entendendo a diferença? Independente. Porque olha só, marido e mulher a gente nem escolhe. Verdade ou não é? Pelo menos na nossa cultura. Tem umas aí que nem isso não dá para escolher.
Mas pelo menos a nossa é a gente que escolhe. Então não dá nem para reclamar. Foi você que escolheu. Não é verdade? Mas pai e mãe já não escolhe. Então, independente de quem seja, se é a melhor pessoa do mundo ou a pior pessoa do mundo, mandamento, honre teu pai e tua mãe e ponto. É isso que você tem que fazer. Porque não é uma questão emocional, não é uma questão se eu estou afim, se eu quero, se eu gosto, se eu não gosto, se eu concordo, se eu não concordo. Aquela pessoa ocupa uma posição e se eu quero para que tudo te corra bem, se eu quero que tudo corra bem na minha vida, se eu quero ter uma vida longa sobre a terra, se eu não quero ir embora antes da hora, amém. Honre pai e mãe. E aí a Bíblia vai dizer, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí vai se dirigir aos pais, vai dizer, pais, da mesma maneira, olhe para os seus filhos e não esqueça que é uma alma, que é uma vida, que você não está criando para você, que você está criando e precisa criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Ai, pastor, eu fui criado assim com muito rigor. Ai, então eu criei meus filhos assim com liberdade. Eles podem fazer o que eles quiserem. Você não está criando filho para você. Você não está criando filho segundo o teu gosto, segundo o que você acha bacana. Ai, eu li num livro, pastor, eu achei tão legal, eu vou criar meus filhos assim. Opa, está tudo errado. A Bíblia vai dizer, tratem. Sabe o que eu leio? É assim, pais, se vira. É isso? Se vira, arruma um jeito de você criar os seus filhos, mas criar eles na disciplina e na admoestação do Senhor, porque você está criando filhos para Deus. A Bíblia vai dizer que os nossos filhos são herança do Senhor. Foi Ele que nos confiou, mas os filhos são, antes nossos filhos, são filhos dele. Amém? E diz, então, trata de criá-los segundo a disciplina e a admoestação do Senhor. Dentro desse aspecto, a Bíblia vai dizer assim, né, que fustigando com a vara, dando umas varadas de vez em quando, fustigando com a vara, nem por isso morrerá. Mas a Bíblia diz, mas livrará sua alma do inferno. Gente, a educação que a gente dá para os nossos filhos, ou deixa de dar, a educação que a gente dá para os nossos filhos pode livrá-los do inferno. Mas a educação que a gente deixa de dar pode colocá-los a caminho de lá. Ainda mais. O ser humano já está para aquele caminho, mas ainda mais. Você está entendendo? Olha que coisa séria. Então, perceba que todo o aspecto do relacionamento familiar, seja pais e filhos, filhos e pais, um irmão com o outro, marido e mulher, seja o que for, eu tenho que olhar para o meu familiar desse ângulo espiritual. Porque muito antes de ser meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, não, meu pai, meu pai não liga que eu trato ele desse jeito, não, pastor. Não, meu pai está acostumado, meu pai é brincalhão também, eu trato ele desse jeito. Meu irmão, olha para a palavra de Deus. Amém, igreja? Olha para a tua família com outro olhar a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Com esse olhar muito mais espiritual, no nome de Jesus, se é que eu posso chamar dessa forma. Mas segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Porque se nós de fato olharmos dessa forma, meu irmão, muita coisa vai mudar. Inclusive as nossas orações. Amém. Eu sei que o que eu trouxe aqui hoje é ao mesmo tempo algo muito simples de você entender, mas ao mesmo tempo algo muito profundo. De uma tal forma que não tem como, eu não teria tempo para me aprofundar mais do que isso, mas o que está acontecendo aqui hoje é Deus nos abrindo os olhos para essa verdade. Se nós aceitarmos ela na nossa vida e começarmos de fato a olharmos assim, meu irmão, você vai ver que muitos textos da palavra de Deus você vai começar a ler já de uma forma diferente.
Você vai orar pela sua família já de uma forma diferente. Então, quer dizer, um leque completamente diferente se abre. E é isso que eu espero que aconteça em nome de Jesus Cristo. Então, olhe para a sua família dessa forma, muito mais, num sentido muito mais espiritual do que você costuma enxergar. Amém. Em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.